Olá, muito prazer, eu me chamo Vanessa, sou mãe do Arthur, diagnosticado com transtorno do espectro do autismo. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Se é a sua primeira vez aqui, não se esqueça, inscreva-se para que toda vez que eu soltar um novo conteúdo, você possa ser notificado. Agora, se você já está aqui comigo, não se esqueça de curtir e compartilhar, porque só assim o YouTube entende que é um bom conteúdo e vai levar ele a outras famílias. Bom, pessoal, hoje o que eu vou falar aqui é algo que aconteceu com o Arthur e eu acredito que muita gente aqui do Rio de Janeiro, eu não sei se de outros estados, mas eu acredito que isso aqui foi um problema daqui do Rio de Janeiro com a Unimed, né? Onde ela não fez repasse do valor da Unimed Rio para a Unimed aqui da Baixada Fluminense, que é a Unimed Nova Iguaçu, ou Unimed Caxias, e isso gerou uma série de problemas pra gente que é associada ao plano. Então, se você quer saber mais sobre o que aconteceu nesse período aqui com a gente, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, para quem me acompanha aqui no canal sabe que o plano do Arthur é Unimed Rio, né? Por que eu optei por Unimed Rio? Porque ele dá uma rede um pouco mais ampla do que o Unimed, porque tem mais Unimed que é Caxias ou Unimed Nova Iguaçu, que aí você só vai poder ser atendido ao redor de Caxias e proximidades ou ao redor de Nova Iguaçu e proximidades, tipo Nilópolis, São João, enfim, esse que faça parte da Baixada Fluminense. Então eu optei por contratar na época o plano da Unimed Rio, porque ele era mais amplo, cobria mais laboratórios, hospitais, enfim. Então foi essa opção que na época nós resolvemos contratar esse plano. E para quem acompanha aqui, eu não sei se acho que eu cheguei a falar assim, que o Arthur estava na Nilfono, lá em Nova Iguaçu, né? Era dia de sábado, tava super legal porque o meu marido levava, ele fazia as 2 terapias no sábado, e aí a clínica passou a não atender mais aos sábados. Aí ficou um pouquinho ruim porque a gente teve que passar aí durante a semana para terapia, toda quinta-feira, mas aí ele também, eu consegui fazer o encaixe das 2 que ele tinha, que era psicólogo e fono, e aí a gente ficava de 8 às 9 lá, depois a gente vinha embora, só que a gente estava andando bastante o telefone. A gente estava andando bastante, tanto do ponto até a clínica e depois na volta. Mas, infelizmente, não tinha uma outra opção. Por que não tinha uma outra opção? Porque os que eram um pouco mais acessíveis dos locais, nunca tem vaga para colocar o Arthur, nunca tem vaga. Toda vez que você liga, quando fala Unimed, não tem vaga. Eu não sei se eles têm uma quantidade limitada para fazer atendimento por rede credenciada, eu não sei. Eu sei que toda vez que eu ligava para os que eram mais próximos, ali bem no centrão de Nova Iguaçu, como a clínica Crescer, que parece, né, ser boa, vocês sabem o que eu quero dizer isso, entre aspas, ser boa dentro daquilo que o plano oferece. Mas enfim, como eu sei que há uma grande dificuldade da gente conseguir vaga, eu mesmo tendo que fazer um grande esforço para levar o Arthur até o outro lado da estação de Nova Iguaçu, porque é lá do outro lado, eu resolvi não tirar ele. Mesmo também sabendo que 30 minutos só de cada terapia, na minha opinião, não vale muito a pena, porque a criança... Eu tô fazendo, gente, terapia e depois eu vou falar sobre isso com vocês. 30 minutos passa tão rápido pra mim, que sou adulta, que dirá pra uma criança que precisa de uma atenção maior, que às vezes entra ali naquele local, demora a se adaptar para começar o exercício junto com a terapeuta. Então, assim, eu acho muito pouco. Geralmente, às vezes, você quer 2 tempos, mas o lugar não tem tempo para oferecer, não tem vaga. Porque parece que agora eles estão liberando 2 sessões de 30 minutos, que poderia ser 2 sessões de 40, pelo menos 45, mas isso não existe na rede, né? Então, o que acontece? Então, eu resolvi permanecer com o Arthur lá, mesmo achando que era bem trabalhoso o caminho que a gente tinha que percorrer para ir e voltar da terapia. E aí, um belo dia, quando chegou em maio, 12, 13 de maio, mais ou menos isso, a clínica mandou um informativo dizendo que a Unimed Rio não estava repassando valores para a Unimed Nova Iguaçu já há uns meses. Eles seguraram o atendimento para, ver se dava tempo deles resolverem esse problema e simplesmente não teve, eles não pagaram,
até o momento daquela data de maio não estavam recebendo. E aí, não só a clínica que o Arthur fazia terapia, mas como outras clínicas associadas, que eram da Baixada Fluminense, suspenderam o atendimento. Aí eu vi umas outras clínicas colocando, temos vaga e tal. Aí quando eu entrava em contato, não, o Unimed está suspenso, porque eles não estão repassando o valor pra gente, a gente está sem receber. Então, por esse motivo, a gente está suspendendo o atendimento da Unimed Rio. Só se fosse Unimed local, que é Nova Iguaçu ou Caxias. E aí eu fiquei bem pau da vida. Por quê? Porque foi maior sacrifício para poder... O Arthur já tinha perdido o sábado, né? Porque não tinha mais atendimento. E aí, para conseguir conciliar ele durante a semana, num dia só, para poder a gente não ter que dar 2 viagens, pagar a passagem 2 vezes para poder levar ele para terapia, e depois que a gente já tinha conciliado tudo, que tinha fechado, que estava indo tudo bem, aí acontece isso. Então, assim, foi muito estressante. Eu tô sumida esse tempo porque eu tô nessa busca de terapia pro Arthur e muitas outras coisas aconteceram nesse meio aí, que depois eu vou vir trazer aqui pra vocês e vou falar. E aí, gente, simplesmente eu fiquei como louca desde maio até agora, fazendo uma busca, né? De ver se conseguia, se de repente, na esperança de início de mês, que muita gente às vezes é descredenciado porque fica faltando muito, para ver se conseguia encaixar o Arthur. Principalmente hoje, de fato, eu tô até um pouco mais preocupada em ter uma vaga na psicologia para ele do que na fono, porque nesse meio tempo que eu fiquei sumida, o Arthur, ele deu uma melhorada na comunicação com a gente, então isso me deixou um pouco mais aliviada, embora ainda tenha uma outra parte que ainda tá bem complicadinha. Mas aí, nesse meio termo que ele começou a expandir mais o vocabulário e falar um pouco mais em frase pra gente, aconteceram também que ele começou a ter comportamentos bem chatinhos, do tipo não querer escovar o dente, não querer tomar banho, e com isso a gente chamar e ele ficar gritando, fazendo força com a gente, não entendendo que aquilo ali ele tem que fazer, enfim. Depois eu vou me aprofundar melhor nessa parte do comportamento dele. Eu vou fazer separado para não ficar um vídeo muito bagunçado. Mas é só para vocês entenderem sobre o que isso está gerando. Tudo bem que só são meia hora, mas de repente ali a terapeuta te dá um feedback que você pode aplicar em casa. E com a falta da terapia você não tem isso. E aí eu comecei a buscar, né, desde então de maio, tive que fazer uma consulta online para pedir um outro papelzinho e tal. E aí essa semana eu viajei no final de setembro, eu falei, agora eu vou pegar firme em outubro. Eu já tinha pesquisado alguns lugares, enfim, aí fez lá um resumo de lugares que eu descartei, mesmo sendo na Baixada, porque é extremamente contramão de ter que pegar 2 ônibus com o Arthur e ainda andar um bom pedaço, então não é viável, é ruim para ele e para qualquer criança que esteja dentro do espectro, né? Porque a criança começa a ficar cansada, irritada, porque demora a chegar, demora a voltar para casa, e nesse trajeto todo é bem complicado, fora dinheiro de passagem que a gente gasta, porque a Unimed ela não vai repor esse valor pra gente, a gente que vai ter que custear mesmo, não tem jeito. Então o que acontece? Quando foi agora, essa semana que passou, eu entrei em contato com a Unimed porque por acaso um lugar falou assim, você precisa de uma senha, que foi o mesmo acontecido logo que o Arthur começou as terapias, de uma senha somente para iniciar, e depois daquilo as outras como que eu vou falar? Esqueci agora. É só mesmo para iniciar o tratamento ali, ter aquela senha de autorização. Depois não ia precisar mais, só preencher as guias lá onde a criança vai estar fazendo o tratamento. Então tá, eu liguei para a Unimed, aí expliquei a situação, falei que eu estava há muito tempo tentando uma terapia, que ele perdeu a vaga por conta da falta de repasse deles, e aí o Arthur ficou sem atendimento, está sem atendimento há mais de 2 meses, 3 meses, e aí eu queria essa senha de autorização, né? Daí, para minha surpresa, eu descobri que eles têm um serviço que, se você não tem, por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui, para você ser informado também, que eles têm um serviço de garantia de atendimento. E o que é isso?
você vai preencher uma ficha, vai enviar para ele com dados da sua criança, de qual tratamento que ela precisa, os lugares que você entrou em contato e por que você não conseguiu vaga naqueles locais. Quando eu expliquei que eu precisava de uma senha, a menina falou assim, você quer uma senha novamente ou você quer uma garantia de atendimento? Eu falei assim, me explica o que é a garantia de atendimento, porque eu tô por fora. Foi quando ela me explicou essa situação. E aí eu achei interessante porque eu já tô cansada de ligar para vários lugares, não obter resultado, não ter vaga, não ter horário, nunca tem nada. E aí eu falei, como que assim a gente paga o plano e o plano não tem? E eu de fato, como essa menina falou que precisava de uma senha, o que eu ia fazer? Ia pegar a senha, ia lá e ia ver se tem as terapias que ele precisava. Caso contrário, eu ia entrar em contato novamente e explicar a situação que eu não estava conseguindo achar local e que ele perdeu a vaga por culpa da própria empresa. E aí a menina foi, me passou essa ficha, eu preenchi semana passada, mandei de volta para eles e eu preciso aguardar uma média de 15 dias para poder ver o que eles vão conseguir. E aí eu coloquei as clínicas que eu tenho preferência, né, lá, e coloquei os horários, só que eles vão tentar colocar dentro daquele horário que você pediu. Mas se eles não conseguirem, eles vão tentar encaixar no horário que tiver disponível na clínica. Só que aí eu expliquei, à tarde não tem como, porque ele estuda e ele precisa fazer pela manhã. E coloquei até a opção do dia de sábado, porque dependendo do lugar, dá até pro meu marido levar a gente aos sábados. Então, gente, fica aí essa dica, que se você teve problema com o Unimed, perdeu a vaga do seu filho, não tá encontrando, ou às vezes você entrou agora há pouco tempo, acabou a carência e você quer colocar ele para fazer as terapias e não tá encontrando vaga, porque talvez você tenha recebido um diagnóstico também só agora, enfim. Se você não está conseguindo, entre em contato com a Unimed e explica que você não está achando as terapias para o seu filho que sejam próximas da sua casa, porque não adianta eles colocarem uma terapia lá, eu que moro aqui na Baixada Fluminense, lá na Barra da Tijuca, lá na Zona Sul, porque a gente não vai ter como ir lá. E eu sei que para lá tem até mais vaga, que aqui na Baixada que tá com esse problema porque não tem muito lugar credenciado, né? E tem muita demanda de criança para ser atendida, criança e adolescente. Então isso piora mais ainda a situação. Então se você tá aí nesse problema, nesse impasse, não tá conseguindo arrumar, liga para lá. Pede para eles estarem verificando aonde eles podem arrumar esse atendimento e ver se vocês têm a sorte de conseguirem aí um bom encaixe dentro daquilo que você precisa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, tá bom? Prometo não sumir. Vou tentar continuar a postar um vídeo uma vez por semana, porque eu acho que essas informações a gente tem que repassar. É interessante, porque às vezes você não passou por isso, mas mais pra frente você pode passar. Espero que não, porque isso dá um trabalho danado, tá? Mas, se você passou, está passando por essa dificuldade aí da Unimed Rio, teve esse problema, escreve aqui embaixo para eu poder saber quantos aí tiveram esse prejuízo, esse problema bem chato referente à falta de pagamento, porque se a gente parasse de pagar, a criança seria cortada, né, na hora. Mas aí eles param de repassar e a gente se dá mal e a gente que se vire, né? Então, assim, é um pouquinho complicado. Esse sistema aí, ele é bastante complicado. E, infelizmente, como a demanda é alta e tem muita gente também colocando na justiça por conta desses problemas de não conseguir o tratamento para criança, gente, eu confesso para vocês que vai ter uma hora que isso aí vai quebrar, não vai dar certo. Mas enquanto isso não acontece, eu espero que demore bastante, né? A gente vai aí tocando e tentando fazer o melhor pelos nossos filhos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, curtam, compartilhem, se inscrevam para que o YouTube leve essa informação para famílias que estão precisando, tá bom? Beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.